E aí, pessoal, meu trabalho vai ser sobre arquiteturas para inteligência de negócios e economia digital. Basicamente, eu vou falar um pouco mais sobre BI. A economia digital é mais sobre uma questão de IoT, de forma que, por exemplo, eles preenchem, de como a gente preenche o BI hoje em dia, de como a gente tem algumas tecnologias ou bancos de dados, por exemplo, ou algum sistema ERP para transformar uma algo que a gente faz manualmente para a gente jogar em um sistema para ter isso de forma digital, para a gente talvez depois ver alguns dados, jogar no Nime, para a gente ver de uma forma mais avançada de como que acontece, o que está acontecendo dentro da nossa empresa, no caso da inteligência do negócio. Então, o que acontece dentro do nosso negócio? Eu fiz 30 notas fiscais por mês, por exemplo, e como que isso está me retornando, se está me retornando lucro. A partir dessas notas fiscais eu consigo identificar através dessa inteligência de negócio, de forma que a gente utiliza Power BI, algumas ferramentas mais avançadas, igual o Nime, no caso, e tipo, e mais alguma questão desse caso mesmo. Então, começando aqui, a gente pega mais na questão do que é inteligência de negócios, o business intelligence ali no caso, que é mais um processo de coleta de dados. Então, basicamente, a gente tem um sistema, a gente faz uma operação anual, a gente faz uma venda, faz uma compra, alguma operação mesmo, e a gente joga isso em um sistema de forma que a gente digitaliza o que a gente fez. Então, se a gente fez uma nota fiscal para um fornecedor, a gente joga no nosso sistema de quanto que foi, de onde que pegou, para qual lugar que foi, quanto tempo demorou, todos esses dados que a gente pode tratar depois e verificar alguma questão de, por exemplo, esse caminhão que estava na minha empresa demorou tanto tempo para sair, por exemplo. Então, basicamente, gente, quando a gente pega uma, um tempo maior de dados, no caso, então a gente pega uma quantidade de saída maior de caminhões, a gente vê se a nossa empresa está demorando muito no nosso embarque ou se ela está muito, muito rápida ou se tem algum ponto para a gente melhorar no caso. Então essa inteligência de negócios é mais essa busca e a interpretação dos dados. Tanto pode ser que a gente jogue esses dados de uma forma mais resumida e mais trabalhada para o front, para a pessoa verificar e ela mesmo visualizar esses dados. Igual, por exemplo, eu posso disponibilizar o meu banco de dados para uma pessoa verificar e anotar ali o que está acontecendo. Ou eu posso disponibilizar, por exemplo, um arquivo do Nine ou um Power BI, por exemplo, que já faz essa separação e já entrega para a pessoa tudo que está acontecendo, mais tratado no caso. Então, para essa questão, o Power BI, desculpa, a inteligência de negócios, ela é mais para isso, é mais para fazer esse tratamento e para a gente ver em um longo tempo, em um longo período, no caso, tudo que retorna para a gente em questão de valores, em questão de dados, no caso. Mas pegando nessa questão da economia digital, igual eu falei, que é basicamente a gente pegar uma manutenção que a gente faz, ou uma venda que a gente faz, ou algo que a gente faz manualmente, e trazer hoje para o mundo da tecnologia. Então, por exemplo, se antes, por exemplo, a gente tinha uma nota fiscal que era feita à mão, por exemplo, hoje a gente tem notas fiscais que são feitas digitalmente. Então, hoje a gente tem esses dados mais trabalhados. Em vez de uma pessoa fazer uma nota fiscal à mão, por exemplo, ir no nosso sistema e preencher tudo, tintim por tintim, por exemplo, a gente tem mais dados a gente tem mais dados tratados corretamente, sem ser manual, que pode gerar erro de acordo com o que o pessoal lança, alguma coisa do tipo. Então a gente utiliza basicamente do IoT para isso. Hoje, com a internet das coisas, a gente joga e ao mesmo tempo que o meu caminhão está saindo na portaria, ele me traz algumas questões de tempo, de quantidade que ficou, de quantidade que saiu, alguma coisa do tipo. E meu objetivo nesse trabalho é mais explorar essas arquiteturas e meio que mostrar aqui como que hoje é armazenado um BI, ou como que a gente faz um BI hoje, como que a gente mostra para a empresa, ou como que a gente mostra para a pessoa que vai visualizar esse BI e ter algumas informações ali. Então, assim, os lugares que eles são guardados, na verdade, os lugares que eles são guardados, os lugares que eles tiram informações, que são os bancos de dados, os data lakes, ou alguma coisa do tipo. Então, basicamente, o trabalho é mais para falar mesmo sobre os BIs e como
a gente faz esse tratamento de tantos dados que a gente tem em um determinado período de tempo, no caso. Então, passando aqui, qual que é o papel da arquitetura na inteligência de negócio? Basicamente, hoje a gente tem uma arquitetura que eu acabei de falar, então, a definição mesmo é essa rápida aí, a estrutura organizada por coleta. Então, hoje a gente tem um banco de dados com alguns dados que é proporcional para o cliente, no caso, e a gente traz ele e a gente coleta ele para cima da nossa arquitetura. O que que é a nossa arquitetura? Quando a gente pega, por exemplo, a gente vê o CSV Reader lá no Nine, por exemplo, aquilo é uma arquitetura que a gente vai buscar o banco de dados, trazer para dentro e através das conexões que a gente for montando, por exemplo, camedoides, alguma coisa do tipo, a gente vai ter uma arquitetura de processamento de dados. Então, hoje, por exemplo, estruturas organizadas para coleta, que seria a primeira questão aí, que seria trazendo para a nossa realidade aqui da faculdade, do nosso curso, seria mais a questão do CSV Reader, que seria mais no Nine, né? O CSV Reader. O armazenamento, ele ainda está nessa questão do CSV Reader que a gente utiliza, que a gente só traz a nossa tabela e armazena ela dentro do Nine ali. O processamento, a gente coloca questões para fazer tratamento de dados, a gente coloca cor diferenciada, tudo que a gente coloca, por exemplo, quantas vezes a gente vai rodar para definir alguma coisa, para definir para ver quantos clusters a gente tem, alguma coisa do tipo, tudo isso entra em processamento. E a visualização de dados seria mais ali naqueles gráficos que a gente vê de como se ele está divergente, se ele conseguiu separar em questões, por exemplo, em mais de um cluster, em quantos clusters ele conseguiu separar e qual foi a probabilidade que ele encontrou, alguma coisa do tipo. Então, nessa questão, a gente sempre joga nessas partes de tratamento. Então, por exemplo, no Power BI a gente faz a mesma coisa. A gente tem a estrutura que seria o banco de dados, a gente faz o esquema, no caso, que a gente basicamente pega uma coisa junta com a outra e a gente traz um resultado. Isso já entraria na parte do processamento e a visualização de dados. A gente faz umas telinhas bonitinhas, alguma coisa do tipo, só para mostrar para a pessoa um gráfico, por exemplo, um gráfico pizza ou alguns gráficos diferentes, um gráfico de barras. Então, só para mostrar para a pessoa o que está acontecendo na empresa dela. Os componentes principais que a gente utiliza para fazer essa inteligência de negócios, no caso, que a gente utiliza para trazer essas informações. Então, seriam os data warehousing, que basicamente são dados mesmo, então, tipo, em formato de tabelas e colunas e estruturas que a gente organiza e armazena. Então, a gente só pega eles, organiza, armazena em alguns lugares, por exemplo, lá na AWS ou em algum lugar que suporta e traz para dentro do nosso BI, no caso. Então, pode ser uma estrutura tanto do Power BI, que é o mais utilizado hoje em dia. Falo muito de Power BI porque é o mais utilizado hoje em dia, porque o pessoal pega da Microsoft e lá você importa todos os dados, por exemplo, e meio que faz esse tratamento e já joga no pro front, no caso, que você faz o tratamento de gráficos ou alguma coisa do tipo e já joga pro front para o pessoal ver. Então, todos os exemplos que eu dou aqui é mais porque a gente tem mais tempo com o Power BI e é o que a gente mais trabalha também, que é o Power BI e o Nine. Então, meus exemplos vão girar sempre em torno desses dois. O Data Lakes, na verdade, também, no caso. Então, por exemplo, o Data Warehouse a gente tem só dados manipulados e o Data Lakes a gente tem dados, vídeos, log de algum equipamento, alguma coisa do tipo. E a gente tem algumas estruturas que tem esses equipamentos. Então, basicamente, o Data Warehousing só pega e guarda os nossos dados em formato de tabela e de colunas, e os Data Lakes ele pode guardar log, vídeo, e-mail recebido, arquivos maiores e em maior quantidade, no caso. Data Warehouse a gente usa mais banco de dados, que a gente só armazena o banco de dados ali e dentro dele a gente faz o tratamento. Nesse caso aqui, o Data Warehousing ele é bem mais caro, porque ele é bem mais utilizado também. E como ele é. A arquitetura dele é diferente de armazenamento,
então acaba que ele é bem mais caro do que o Data Lake, no caso. Porque o Data Lake, por exemplo, o Amazon S3, se eu não me engano, ele é bem mais barato porque a arquitetura de armazenamento dele é um pouco diferente dessas de cima. E ele não é tão utilizado hoje em dia, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem muito mais banco de dados sendo armazenado do que em tempo real de máquina ou alguma coisa do tipo. Então, basicamente, ele é um pouquinho mais barato o Data Lakes. Processamento em tempo real. A gente tem alguns Power BIs em tempo real, só que isso é um pouquinho mais complicado, porque a partir do momento que a gente joga para o banco de dados, seria a mesma coisa do CSV Reader, no caso, que a gente joga no Nine. Então, por exemplo, se a gente altera um banco de dados, se a gente altera um CSV, a gente basicamente tem que puxar para o nosso BI todas essas informações que foram alteradas. Então, por exemplo, a gente teve uma alteração, a gente precisa puxar e a gente precisa fazer esse processamento em tempo real. Ah, Otávio, como que eu faço isso? De tempo em tempo, a gente só configura uma questão de, olha, você vai rodar e vai puxar todos esses dados para o nosso sistema, no caso. Porque basicamente não dá para configurar, na verdade, de forma que subir o dado já altera o Power BI. Só que essa troca de informação, ela fica tão alta porque, por exemplo, digamos que uma empresa de 300 pessoas, por exemplo, é muito dado que tá acontecendo no nosso sistema, é muito dados que tá sendo editado, que está sendo incluído e tal. Então, para ter esse tempo real entre o nosso Power BI e o nosso sistema, basicamente, em um período de tempo, a gente coloca variações de, por exemplo, ah, de 10 em 10 minutos, a gente vai rodar o nosso Power BI para ele subir todos os dados e atualizar as nossas tabelas, os nossos gráficos e tudo mais. E a ferramenta de análise avançada é justamente o Nime, que eu falei aqui tantas vezes, que basicamente não é só trazer uma tabela e mostrar ela no front. Então a gente consegue jogar ele dentro de alguns clusters, separar algumas informações e mostrar para o nosso cliente o que, que seria melhor, o que, que seria pior. Então, basicamente, até aqui seria isso, mais ou menos. E quais são os benefícios? Então, os benefícios eles alteram muito na questão de, por exemplo, é mais fácil você verificar, é mais fácil você ver qual produto seu está vendendo, se você tem um gráfico ali te mostrando, do que você ter que pegar no papel ou se você ter que passar de venda em venda, por exemplo, para ver quanto o seu estoque abaixou, ou quanto que ele subiu, ou quanto que gerou lucro se não está gerando lucro. Então, por exemplo, se não tivesse essa questão dos BIs ou dessa inteligência de negócios, o que que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar manualmente cada venda, cada estrutura, cada entrada, cada estoque, por exemplo, fazer esse cálculo manualmente e a partir do momento que, por exemplo, a gente tem 10 apenas, realmente a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir subir e vai conseguir ver se a gente está dando lucro ou prejuízo. Mas a partir do momento que sobe para 10 mil, para 20 mil, isso mesmo, aí, por exemplo, é meio desumano a gente tentar fazer isso em um curto período de tempo. Então a gente basicamente acaba utilizando dos BIs para isso. E a personalização de experiências para os clientes é que, mais na versão, por exemplo, por exemplo, nós programadores montamos para nossos clientes, por exemplo, é porque eles conseguem ver o que tá tendo, por exemplo, no sistema deles. Só que de forma mais separada, por exemplo, a gente consegue também internamente dentro do nosso empreendimento, a gente consegue verificar para o nosso cliente algumas informações de acordo com a LGPD lá no caso, que a gente possa disponibilizar. Ah, então, esse produto meu aqui tá tendo uma saída maior, esse produto meu aqui, o preço dele hoje tá mais barato do que há 3 meses atrás. Então, esses dados eu posso disponibilizar para o meu cliente, por exemplo, também através de um Power BI. Então, sem problema. Aí aqui a gente tem algumas arquiteturas de BI, no caso. A gente tem uma arquitetura tradicional, que o que, que é a nossa arquitetura tradicional? Basicamente, a gente tem um banco de dados, de forma que se eu tiver um analista de banco de dados, ele consegue fazer o mesmo trabalho que hoje eu consigo fazer com o BI, ele consegue montar algumas estruturas
e diferenciar a tabela de forma que a gente possa, dentro do nosso tratamento, por exemplo, a gente teria uma tabela no nosso banco de dados de vendas, por exemplo. A partir do momento que entrou essa tabela de vendas, ela disponibiliza em outra tabela um cálculo de lucro ou de porcentagem ou de alguma coisa no caso. Então, dentro do nosso próprio banco de dados, a gente trataria essas informações, que seriam essas arquiteturas tradicionais. Então, a gente, dentro da nossa própria tabela, eu fiz uma venda de R$ 3 positivo, ele joga em outra tabela que já vai fazer esse cálculo com todas as vendas que eu tive anteriormente. Hoje eu não preciso jogar isso dentro de uma tabela. Hoje eu posso jogar diretamente no meu Power BI e posso fazer o tratamento nessa primeira tabela, lendo esses valores e mostrando na tela para o meu cliente, da mesma forma que a gente faz no Nine hoje. O ATL aqui, no caso, processo para consolidar dados de diferentes fontes. Ele entra basicamente nessa questão aí de que nós temos algumas fontes, por exemplo, de notas fiscais. Da mesma forma que a nota fiscal entra no tempo com o caminhão, então a gente faz essa junção aí e ele meio que retorna para a gente o lucro que a gente está tendo por hora, por exemplo. Então, basicamente, eu junto o meu tempo com os meus dados das notas fiscais e eu consigo trazer o meu valor, que são processos, para juntar diferentes fontes e trazer uma terceira fonte, no caso. Então, por exemplo, por hora, a minha empresa gera tantos por cento de lucro, porque eu tenho o cálculo dos meus caminhões, das minhas notas fiscais, da minha quantidade de estoque que está entrando, e aí eu tenho um terceiro valor que está saindo, por exemplo. Relatórios e dashboards, visualização estática e análise histórica. Para esse caso aqui, eu tenho mais uma questão de análise mesmo. Então, basicamente, o que a gente falou aqui, relatórios e dashboards, mostrar um gráfico de pizza, alguma coisa do tipo. E aqui a gente entra na tecnologia e arquiteturas modernas, né? Que já são os data lakes que eu falei, que basicamente o Amazon S3 ali, a gente tem um repositório maior, que a gente pode ter dados maiores e variados, no caso. Então, a gente pode subir isso para o BI também, a gente só precisa criar uma forma de fazer essa leitura dentro desse repositório. E as arquiteturas em nuvem, que a gente tem mais uma questão de banco de dados mesmo. Então, a gente tem um banco de dados com tabelas e linhas e colunas, no caso, então a gente só retorna isso. Processamento em tempo real. Ferramentas como a Apache Kafka e o Spark Streaming. Aí aqui eu poderia colocar. E o Apache Kafka, na verdade. Aqui ele só. É porque a gente pega mais na questão de tempo real, porque enquanto, por exemplo, ele até fala que monitoramento de fraudes, a gente precisa ter um monitoramento em tempo real, porque, por exemplo, da mesma forma, a gente não pode ter um tempo depois para visualizar se teve alguma coisa. Então, a gente tem alguma série de scripts anteriores, porque, por exemplo, a gente vai fazer um Pix. Então, a gente passa por uma série de scripts para verificar se aquilo não é uma fraude, por exemplo. Então, basicamente, é meio essa parte mais rápida, no caso. Não entra tanto naquela questão que eu falei de a gente ter que subir para o nosso Power BI para mostrar no front. Inteligência artificial e machine learning no BI. Então, a integração com o BI, né? A gente tem essas questões mais de trazer do banco de dados para dentro do nosso BI, mostrar no nosso front. Plataformas avançadas aqui, que seriam mais a questão de. A gente, hoje no Microsoft a gente tem o Power BI, mas da mesma forma a gente tem no Google e na Amazon outras coisas para a gente montar um BI também. Então, tipo, a gente joga nossos dados para dentro, transforma e volta para frente. E o impacto na economia digital é que essa questão que eu já falei. Então, a gente tem dados em tempo real e a gente tem uma porção maior de dados ali, tipo, mais bem tratados no caso. Então, a gente não precisa ter uma pessoa bem específica, qualquer um que chegar e ver um gráfico de pizza, ela vai saber o que está acontecendo na empresa. Então, aqui, basicamente, eu coloquei aqui um exemplo, essa base de dados aqui, ela foi até disponibilizada pela Daniele do curso de pós-graduação. É uma base de algumas empresas e o que elas tiveram de lucro e qual setor que elas representam,
o que que elas tiveram de débitos. Então, assim, eles têm vários dados, esses dados são abertos. Foi uma base que a Dani repassou para o pessoal. Então, assim, também pode ser que sejam dados fictícios, mas para esse caso aqui, todas as vezes que eu falei sobre gráfico de pizza e sobre trazer para o front, seria essa questão aqui. Aqui eu tenho um banco de dados internamente, eu tenho um banco de dados com todas essas informações, e aqui eu fui jogando esses gráficos aqui para determinar algumas separações do meu banco de dados. Então, por exemplo, aqui na hora que eu pego soma de lucro de setor, que são dados separados, que ao mesmo tempo eu pego a soma de lucro e o meu setor aqui, por exemplo, porque eu tenho um setor de comida e um setor farmacêutico, então aqui eu tenho dois dados entrando, por exemplo. Aqui eu só tenho um dado entrando que seria só uma coluna da tabela, por exemplo. Então aqui eu tenho uma coluna da tabela que ela é tratada e mostrada como gráfico de pizza, e mais para frente eu tenho uma soma de lucro de setor, que eu pego o meu lucro total e o meu setor. Então, por exemplo, eu só jogo ali para o pessoal e ele vê só uma parte, mas eu estou tratando esses dados por baixo. Também a gente pode retornar em formato de tabela. Aqui seria mais uma busca mais criteriosa, um dado mais avançado que o pessoal quisesse, que o nosso cliente quisesse ver. Então aqui eu tenho alguns gráficos também. E essa questão aqui, por exemplo, pega muito na questão hoje da, da lei de proteção de dados que a gente tem. Então pega muito nessas questões de, assim, a gente tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo, como é interno de empresa para empresa, a gente fica mais resguardado um pouco, porque a gente tem esses dados aqui e todo mundo tem conhecimento desses dados também. Esse aqui é um material que eu utilizei, são dois sites que eu utilizei. Eles falam muito sobre a composição em negócios ali, e eles falam mais sobre a criação de BI e como esse conceito de IoT ajuda a gente hoje em dia. Então, mais nessa questão de trazer dados para o nosso banco de dados e para mostrar no nosso front. E é isso a apresentação. Aí aqui eu posso mostrar também o nosso Power BI, que era a plataforma que eu sempre falei. Então aqui da mesma forma, isso aqui vai aparecer desse jeito para a pessoa. Ela tem algumas telas aqui embaixo para mudar, por exemplo. E da mesma forma, por exemplo, se eu clicar aqui em Apple, ele vai só fazer o filtro para mim de quanto, por exemplo, que a Apple lucrou nesse tempo que está estipulado aqui no banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu tive um lucro de 121 bilhões, por exemplo. Nesse caso aqui, eu estou trazendo dados só da Apple. Então, por exemplo, ela está só no setor de tecnologia aqui, ela não está em nenhum outro setor, por exemplo. Tanto que ela está mostrando aqui pequenininha aqui em azulzinho aqui. E ela está mostrando, por exemplo, um total de débito por empresa de 108 bilhões, por exemplo. Então, assim, eu consigo filtrar alguns dados por empresa, de forma que eu posso ver todos, ou também posso filtrar esses dados e trazer eles tratados, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, na Microsoft, a soma de ativos líquidos pela empresa, eu poderia ter trazido aqui também, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A Microsoft está aqui em quinto, por exemplo, dentro dessa base de dados aqui de ativos líquidos pela empresa. Então, tipo, a gente tem uma base de dados e bem tratada, no caso, que a gente consegue mostrar para o pessoal em uma forma de tratamento de dados mesmo. Então, é isso. Essa questão aqui foi mais um BI que eu criei aqui de exemplo mesmo, só para mostrar na apresentação. E fechou.